Olá turma, tudo bem? Vamos aí para a resolução da questão número 3 da nossa lista de exercícios sobre SPT, certo? Que diz o seguinte: a partir do relatório de sondagem, que é esse relatório feito aqui, né? É um relatório simplificado de sondagem. Estime a resistência à compressão do solo e dimensione geometricamente uma sapata isolada que está conectada a um pilar que possui essa seção 35 por 60 centímetros e está submetido a uma carga NK ou ND de 1.745 kN. Vamos considerar aqui como ND, ok? Considerar aqui como ND. Uma carga ND de 1.745 kN. Senhores e senhoras, primeira coisa que nós temos que fazer é observar que essa questão ela admite várias possibilidades de resposta, né? Posto que a cota de apoio pode variar entre 1 metro e 2 metros. Por que eu falo isso, né? Porque ela pode variar de 1 metro a 3 metros. De 1 metro a 3 metros. Por que falo isso? Porque nós temos aqui os números N para a primeira cota a 1 metro, 14, para a segunda cota a 2 metros, 16, e um número N para a terceira cota a 3 metros, 17 golpes nos últimos 30 centímetros. Ora, está mais do que suficiente, né? Está acima da média esse número N, já que o número N mínimo que a gente utiliza para assentamento de uma sapata isolada ou de uma fundação direta, rasa, é 8. Então ele está bem acima, né? Que é 14, aqui 16, aqui 17 e abaixo ainda 4 metros, 14. Então os 3 primeiros metros nós temos aí um número N bastante representativo. Ora, porém, o que é que nós vamos fazer? Vamos admitir que a nossa sapata vai estar assentada a 2 metros de profundidade, certo? Ela vai estar assentada a 2 metros de profundidade. Nós vamos chamar essa profundidade de Z. A profundidade Z, 2 metros. Ok? Tranquilo. Na letra A dessa questão, a estimativa de resistência à compressão vai ser calculada pela fórmula empírica 1. Então, na primeira situação, a tensão admissível vai ser calculada pela fórmula empírica 1, que diz que a tensão admissível é igual a raiz de N menos 1. Na letra B, a estimativa de resistência à compressão vai ser calculada pela fórmula empírica 2. Esta fórmula empírica 2, ela depende do material a que nós vamos assentar a nossa fundação, certo? Ou seja, temos pelas fórmulas, essas fórmulas empíricas, né, propostas pelo Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo, né, recomenda que para argilas puras, para argila pura, ou seja, sem nenhuma outra mistura, apenas argila na sua composição granulométrica, a tensão admissível seja igual a N dividido por 4. Para argila siltosa,
argila siltosa, ou seja, uma argila que tem na sua segunda composição granulométrica uma quantidade de silt, a tensão admissível vai ser N sobre 5. E também temos a argila arenosa siltosa. A argila arenosa siltosa tem a sua tensão admissível dada pelo número N dividido por 7,5. Ok? Então temos três tipos aí de tensões admissíveis a saber. No nosso caso, né, aqui nós só vamos encontrar uma argila siltosa a 5 metros de profundidade, que não vai ser a nossa proposta, tá certo? Também não temos argila pura. Se nós vamos assentar a nossa sapata a 2 metros de profundidade, nós vamos encontrar com uma areia fina e média cinza. E aí, professor, como é que eu vou fazer agora? Se eu tenho argila pura, argila siltosa e argila arenosa, vocês, né, nesse caso, vão remeter à segunda composição granulométrica, a segunda descrição de composição granulométrica, argila arenosa. Então agora eu vou compor, né, essa descrição a partir da minha segunda composição granulométrica, que no caso é a areia. Então, no nosso caso do exercício, vamos usar essa fórmula para calcular a tensão admissível para a fórmula empírica 2. Na letra C, se estipula que a resistência à compressão seja calculada pela tabela do IPT. A tabela do IPT, ela se encontra, né, aí na sua lista de exercício, no anexo, né? Essa tabela do IPT, por exemplo, ela nos dá aí condições da gente fazer essas determinações fazendo interpolação, certo? Então vamos usar a interpolação das variações de taxas de tensões. Então vamos fazer a interpolação das variações de taxas de tensões na letra C. E na letra D, nós temos aí a tabela do engenheiro Ioponan. Esse engenheiro Ioponan, inclusive, ele tem um livro que chama-se Fundações, Guia Prática de Projeto e Execução de Dimensionamento, professor Ioponan Rebelo, certo? Se vocês quiserem, podem dar uma consultada lá nesse livro, ele está disponível em PDF, ok? Então, pela tabela do IPT, vamos fazer a interpolação da taxa de tensões. Pela tabela de Ioponan, nós vamos ter também essas correlações de variação de tensão também. Então vamos utilizar a tabela
proposta por Ioponã. Ok, galera? Então esse é o caminho que nós vamos seguir para fazer a estimativa, né, e achar a resistência à compressão do solo. Ok? Beleza? Então vamos lá? Vamos agora iniciar os nossos cálculos. Ok? Já admitimos que a nossa sapata vai estar assentada a 12 metros. Já sabemos as características de cada nosso material, né, do nosso solo. Vamos aí para a primeira, o chamado pré-dimensionamento, certo? O chamado pré-dimensionamento. Nesse pré-dimensionamento, a gente já viu que a tensão é igual a raiz de N menos 1. Nesse caso, o nosso N aqui vai ser 16. Como está assentado a 2 metros de profundidade, o nosso N vai ser 16. Fazendo essa continha aqui, raiz de 16, 4. Raiz de 16, 4. Menos 1, eu vou ter aí 3 kg/força por centímetro quadrado. Na letra B, nós vamos ter, como já determinamos que vai ser o segundo nome, areia, nós vamos pegar o número N, 16, e dividir por 7,5. Como trata-se de uma areia fina e média cinza, né? Essa divisão aqui vai dar em torno de 2,13 kg/força por centímetro quadrado. Beleza? Agora, na letra C, a gente vai ter que buscar, né, na tabela do IPT, essa chamada interpolação. Então vocês têm que acompanhar essa aula observando as tabelas que foram disponibilizadas para vocês na lista de exercício, ok? Então você vai ter lá a tabela do IPT, a tabela de Ioponã, certo? E o perfil de sondagem. Então peguem a tabela do IPT e vamos aqui acompanhar como é que a gente faz essa interpolação, ok? Então eu sei que logo de cara que na tabela do IPT eu vou ter uma variação. Vocês vão encontrar que na tabela existe o número N associado à taxa de variação do solo, tá certo? A taxa de tensão admissível variável. Então, para um N de 9, ou seja, o meu N é 16, ele vai estar entre 9, meu N é 16, ele vai estar entre 9 e 18. Vocês vão ver lá na tabela que vai haver uma variação entre 9 e 18, e o 9 está para 2 kg/força por centímetro quadrado, e 18 vai estar para 3 kg/força por centímetro quadrado. Logo de cara eu já percebo aqui que a minha variação de número N, vai ser 9, né? A minha variação de número N vai ser 9. Então o meu delta N vai ser igual a 9. O meu delta N vai ser igual a 9. A minha variação de número de golpes vai ser igual a 9. Ok? Entre 9 e 18 eu vou colocar
o valor que eu tenho de N para a minha profundidade de 2 metros. Isso vai valer X kg-força por centímetro quadrado. Ok? Disso daqui eu vou tirar também a variação de tensão. Disso daqui eu posso tirar também a minha variação de tensão, que vai ser de 1 kg-força por centímetro quadrado, né? Para 9 eu tenho 2, para 18 eu tenho 3, então a variação de tensão aqui vai ser de 1 kg-força por centímetro quadrado. Ok? Desta relação eu vou ter, né, como trata-se de variação e interpolação, se eu pegar esse valor de delta sigma e dividir por delta n, eu vou ter a taxa de variação, né, correspondente a esse intervalo. E essa taxa de variação, né, correspondente a esse intervalo, delta sigma dividido por delta n, vai ser igual a 1 dividido por 9, né? Ou seja, 1 kg força por centímetro quadrado dividido por 9. 1 dividido por 9 vai dar em torno aí de 0,11 kg-força por centímetro quadrado. Ok? Então essa é a minha variação, né, a minha taxa de variação nesse intervalo de 9 a 16. Só que a gente não está buscando, a gente está buscando, na verdade, qual é a tensão admissível correspondente a 16. Aí o que eu faço? A tensão admissível correspondente a 16, vou usar essa parte aqui, a tensão admissível correspondente ao NSPT 16 vai ser 9, né? 9 mais 7, 9 mais 7, né? Então 9, o número N, 9 mais 7, certo? Isso para o número N. Então NSPT para 9 eu tenho 2 kg força por centímetro quadrado, e para variação de 9 para 16, que é 7, eu vou pegar esse valor 7 e multiplicar pela minha taxa de variação aqui, que eu achei 0,11. Logo, o meu NSPT para 16 golpes, né, vai ser 2 mais 7 vezes 0,11. Isso vai dar 2,77 kg-força por centímetro quadrado. Então, assim, essa interpolação, né, por interpolação, eu acho a estimativa do solo pela tabela do IPT. Então aqui é pela tabela do IPT, né? A letra C é pela tabela do IPT. Eu vou colocar aqui, ó, tabela IPT. Ok? Vamos aí ver agora a letra D, né? Na letra D a gente tem que fazer esse mesmo procedimento agora com a tabela do engenheiro Ioponam. Agora, observe o seguinte: a proposta desta questão é que a gente faça por IPT, Ioponam e os dois critérios anteriores. Mas pode acontecer de vir outras tabelas aí, a saber, existem várias tabelas, porque já foi dito que
esse pré-dimensionamento é estimativo. Então pode aparecer a tabela de Terzaghi, pode aparecer a tabela de Vargas, pode aparecer a tabela de outros institutos aí, da USP, etc. Ok? Então nós vamos aí agora para para a tabela de Oponan. Na tabela de Oponan, vocês vão encontrar, né, essa mesma variação, ΔN igual a 9. 9 está para, né, 9, 18, 16 entre eles, 16 é x. Só que em Oponan ele considera que para para n igual a 9, eu vou ter 1 kg a força por centímetro quadrado. E para n igual a 18, 3 kg força por centímetro quadrado. Isso vai me dar um delta sigma, uma variação de tensão aí de 2 kg força, né? 3 menos 1, 2 kg força por centímetro quadrado. Beleza? Tranquilo? Então, fazendo o mesmo procedimento, vou apagar aqui porque eu não tenho espaço. Então, aqui vocês já anotaram isso aqui. Vamos agora fazer por Oponan, ok? Vamos fazer agora por Oponan. Estou buscando espaço aqui. Temos agora aqui, né, que achar a variação, a taxa de variação nesse intervalo, que vai ser o delta sigma dividido por delta n. O delta sigma, 9 kg a força por centímetro quadrado, dividido 2 kg dividido por 9, ok? Isso vai dar aí em torno de 0,22 kg a força por centímetro quadrado. Ora, se essa taxa de variação é 0,22, né, e eu sei que eu tenho essa variação, né, de 16 para 9, que vai me dar uma taxa de variação aqui de golpes de 7, né, vai me dar um intervalo de golpes 7. Eu faço o mesmo procedimento do outro. Então, a tensão NSPT para 16 vai ser o que eu tenho, 9 inicial mais 7 para chegar a 16, né? Aí eu tenho para 9, eu tenho 1 kg a força por centímetro quadrado, e para 7, que é até chegar a 16, né? Eu vou pegar esse 7, que é a minha variação aqui, e multiplicar por 0,22 que eu achei, ok? Então a tensão NSPT 16 para Oponan, né, vai dar aí em torno de 2,54 kg a força por centímetro quadrado. Então, pessoal, eu tenho aí, né, montados 3 interações. Eu tenho montado aí 4 estimativas, né? Agora, com base nessas 4 estimativas, o que é que eu vou fazer? Eu vou admitir nesse caso aí, eu vou admitir a taxa de solo que esteja correspondida
entre estas, certo? Então, para o dimensionamento geométrico da sapata isolada, certo? Eu vou ter que considerar a taxa calculada. Então vamos ver como é que fica isso. Então, o pré-dimensionamento da sapata, na verdade, é uma alternativa que nos resta, né, de fazer um pré-dimensionamento antes de chegarmos aos valores reais do nosso dimensionamento da sapata. Então, para eu fazer pré-dimensionamento, eu utilizo aquela fórmula que a gente já conhece, né? 1,1, que é o coeficiente de majoração para as sapatas rígidas, 1,1 vezes a carga aplicada, dividido pela área. Essa tensão aplicada aqui tem que ser menor ou igual que a tensão admissível do solo. Ora, claro, como é que a gente tem que conceber que esta tensão seja menor ou igual à tensão admissível do solo. Ela não pode dar maior do que essa tensão admissível no solo. Agora, qual tensão admissível nós vamos considerar? Claro, nós vamos considerar a pior situação, a menor tensão admissível dentre aquelas que nós calculamos anteriormente, né? Que foi exatamente a letra B, a estimativa para o método 2, que deu 2,13. Então, essa tensão admissível que nós vamos utilizar no nosso pré-dimensionamento é para a pior situação em que nós temos uma tensão de 2,13 kg/força por centímetro quadrado. Então, utilizando essa tensão, nós vamos fazer aí o nosso primeiro pré-dimensionamento, certo? Então, seguindo aquela fórmula de bolo que a gente já conhece, né? Que são os balanços entre os lados do pilar e da sapata, né? Nós temos aí a nossa formulazinha geral, né? Aquela fórmula geral que é para nós acharmos os valores de A e B, né? Então, utilizando esses recursos, né? Sabendo que, né? O balanço vai ser A menos B tem que ser igual a A0 menos B0, né? E que o produto entre elas vai dar a tensão admissível, né? Chegaremos aí à seguinte conclusão, né? Sabendo que A vezes B é igual a tensão admissível, né? A vezes B vai ser igual a tensão admissível A vezes B vai ser igual a 1,1 vezes MD dividido pela tensão admissível, né? Então temos aqui aquele velho sistema para a gente recair, que faz a gente recair naquela equação conhecida, que é a equação do segundo grau, ok? Então, nessa primeira condição aqui, eu tenho que A menos B vai ser igual a A0, 60, menos B0, 35, que são os lados do pilar. E A vezes B é igual a 1,1 vezes 1745 quilonewtons dividido por 2
13 kg-força por centímetro quadrado, tá certo? Então, um detalhe aqui, né, que nós temos é que existe aqui uma incompatibilidade de unidades. Aqui eu tenho quilonewton e aqui eu tenho quilograma-força por centímetro quadrado. Então eu transformo aqui, para transformar quilonewton em quilograma-força, eu utilizo a seguinte relação: 1 quilonewton vai equivaler a 100 kg-força. Um quilonewton vai equivaler a 100 kg-força, certo? Então essa relaçãozinha me faz fazer a transformação aqui. Então, continuando aqui, ó, A menos B igual a 60 menos 35, 25, né? E A vezes B é igual a 1,1 vezes, transformando aqui, né? Eu acrescento aí dois zeros e divido isso por 2 e 13. Ok? Então, esse valor, né? Esse valor aqui de cima, né? Essa continha toda aqui, ó. Essa continha toda aqui vai dar aí, vamos ver, 1,1 vezes 17,4500 dividido por 2,13 vai dar 90.117,37. Então isso aqui dá 90.117,37, né? Quilograma por centímetros quadrados, tá certo? Aqui vai dar centímetros quadrados. Então isso aqui é em centímetro quadrado. Então, A menos B, né? Eu posso dizer que A é igual a 25 mais B. E A vezes B é igual a 90.117,37. Ok, pessoal? Então, resolvendo esse sistemazinho aqui, ó, recaindo o sistema aí numa equação do segundo grau, né? Buscando aqui um espaço, tá certo? Vamos buscar aqui um espaço, recaindo aqui na equação do segundo grau. O que é que vai acontecer aí? Eu vou ter, né, B ao quadrado mais 25B menos 90.117,37 igual a zero. Então, resolvendo essa equação do segundo grau aqui, eu vou achar para B o valor de 287,95 centímetros. Ora, já sabemos que esse valor a gente tem que aproximar para um múltiplo de 5. Então eu vou aproximar aqui para um múltiplo de 5, que é 290 centímetros. Tá certo? Então, também sabemos que o valor negativo relativo a essa equação do segundo grau vai me dar
o lado A. Então, o valor negativo em módulo, dessa equação aqui, do segundo grau, vai me dar o lado A. O lado A, ele vai ser aí, né, um valor que nós vamos aproximar para 315 centímetros, certo? Então, A vale 315 e B 290. Então, achamos assim, né, para a primeira iteração é a primeira tentativa, tá certo? Na primeira tentativa, nós achamos esses lados para o nosso sapato, ok? Tranquilo? Então, de posse disso, vamos agora fazer as considerações em relação ao solo. Ora, para a gente fazer agora a estimativa final para a nossa sapata, é necessário a gente utilizar um método, né, um conceito que é um conceito abrangente dentro da mecânica dos solos, ok? Então, antes de eu começar a fazer esses cálculos aqui, eu gostaria de abrir um parêntese para a gente relembrar os conceitos de mecânica dos solos, ok? Olha só, pessoal, essa sapata, nós estamos admitindo que ela está assentada a 2 metros, ok? Olha aqui, assentada a 2 metros. Porém, essa carga aplicada à sapata, ela vai ser distribuída aqui nessa área, certo? Ela vai ser distribuída aqui nessa área. Ora, para elementos que possuem rigidez conhecida e para elementos que possuem elasticidade definida, nós sabemos que a reação a essa carga a partir dessa área são verticais. As reações, elas se comportam verticalmente se esse elemento estrutural estivesse assentado sobre um outro elemento que oferecesse uma elasticidade definida. Porém, os solos, né, que possuem granulometrias diferenciadas entre si, ele não se comporta elasticamente como os outros materiais. Qual é o conceito que vai acontecer aqui quando essa carga aplicada for despejada, for transferida para o solo? Quando essa carga for transferida para o solo vai a sapata vai transferir para o solo essas cargas de forma radial. Esse conceito é chamado de espraiamento. Esse espraiamento acontece porque essa carga P e a carga do peso próprio da sapata, elas juntas, né, elas vão ser distribuídas grão a grão. Elas vão ser distribuídas de elemento a elemento minúsculo, né? Inclusive, né, se contando aí, né, os vazios e o ar que vai ser expulso desses grãos. Então, Terzagh admitiu que a carga aplicada a uma sapata e a tensão
né, da sapata transmitida para o solo, vai criar o chamado bulbo de pressão. Vai criar o chamado bulbo de pressão. Este bulbo de pressão, ele vai atingir camadas bem maiores do que a gente determinou para o assentamento do solo de 2 metros, né? Esse bulbo de pressão, ele vai atingir ele vai se distribuir dessa forma, chamado de isobáricas, né? As linhas isobáricas aí, né? Que vão compor a tensão no solo distribuída nessas linhas. Ora, admite-se, inclusive a NBR 6122 admite que a profundidade do bulbo, a profundidade desse bulbo vai ser, então, a profundidade do bulbo Z vai ser 2,5 vezes o menor lado. A profundidade do bulbo vai ser 2,5 vezes o menor lado da sapata. Ora, meus jovens, o menor lado da sapata que nós calculamos foi 290. Então vamos pegar esse valor, 2,5, e multiplicar por 290 centímetros. 2,5 vezes 290 vai dar 725 centímetros, que equivale a 7,25 metros. Ou seja, a tensão aplicada, né? A tensão aplicada ao solo vai ser espraiado, né? Até uma profundidade estimada de 7,25 metros. Ora, meus jovens, 7,25 metros, né? A gente, a nível de sondagem, a gente arredonda isso aí para 7, ok? A nível de sondagem, a gente pode admitir aí que a profundidade seja 7, porque 25 centímetros não tem muita representatividade para a gente, ok? Então, olha só, qual vai ser agora o meu número N, o meu número de golpes, né? N, que eu vou utilizar para determinação da minha sapata real. O meu número N, agora que eu vou calcular, ele vai ser igual ao somatório dos N's que vão do 2º metro até o 7º metro. Então, do 2º metro, 16, 17, 14, 9, 6, 8 e 20. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu vou pegar esses N's e vou tirar a média deles. Vamos lá? Então, 16 mais 17 mais 14 mais 9 mais 6 mais 8 mais 20. Isso aí dividido por 7. Fazendo a média, tirando a média desses N's, né, eu vou ter aí um valor de 12,86. Porém, eu vou arredondar isso daí para um valor inteiro, né? Eu vou admitir N
igual a 12. Ora, esse vai ser o meu novo N, para a minha sapata real. A sapata que eu vou calcular agora vai ser a sapata definitiva, ok? Então, vocês têm que aplicar esse conceito, né? O conceito do bulbo de pressão. Esse bulbo de pressão, ele vai me dar um novo N. E esse N é o que nós vamos utilizar agora para calcularmos definitivamente a nossa sapata. Então, agora que eu tenho um número N, o NSPT igual a 12, NSPT igual a 12, vamos retomar, né, todos aqueles cálculos novamente. Então, no primeiro caso, na estimativa, né, da fórmula empírica 1, agora eu vou usar N igual a 12 e a minha tensão admissível vai ser 2,46 kgfm por centímetro quadrado. Para a fórmula empírica 2, já sabemos lá, né, que vai ser N dividido por 7,5, né? 12 dividido por 7,5, eu tenho aí 1,60 kgfm por centímetro quadrado. Beleza? Agora, retomando também e utilizando as tabelas do IPT e de Oponan, agora para N igual a 12, né? Agora para N igual a 12, eu vou achar que a tensão aí vai ficar a critério de vocês, ok? Vocês vão pegar o valor 12 e vão repetir o mesmo procedimento que fizemos aí para o IPT, para a tabela do IPT e a tabela do Oponan, certo? Eu vou colocar aqui apenas, né, como vocês vão iniciar, o ΔN vai ser igual a 9, né? 9 está para 2 kgfm por centímetro quadrado, 12 agora está para X e 18 vai estar para 3 kgfm por centímetro quadrado. A variação de taxa aqui vai ser de 1 kgfm por centímetro quadrado, certo? E aí vamos ter o ΔN igual a 0,11, porém agora o meu N vai ser igual a 12, ok? Então, resolvendo isso daqui, né, vocês vão fazer isso aí, né, tarefa para vocês. A tensão NSPT para 12, né, a tensão NSPT para 12 vai dar em torno de 2,33 kgfm por centímetro quadrado. Certo, meus jovens? Então, para o IPT 2,33. Para a tabela de Oponan, né? Para Ioponan, a tensão NSPT para 12 vai dar igual a 1,66 kgfm por centímetro quadrado, ok? Ora, fazendo aí as mesmas considerações e admitindo que nós vamos ter agora a pior situação para 1,60, a pior situação agora vai ser para 1,60 kgfm por centímetro quadrado, já que o nosso N mudou. Nós vamos fazer o dimensionamento da sapata considerando o bulbo de tensão, ok? Então, jovens, a primeira iteração, por que eu coloco
terminologia iteração, porque a primeira iteração é a primeira tentativa, certo? Nós vamos ficar apenas em uma iteração, mas nos cálculos reais de sapatas, né, e para estimativa de tensões, né, considerando o bulbo de tensões, nós vamos aí pelo menos fazer 3 iterações, ok? Para poder escolhermos uma iteração que seja melhor condizente com as nossas condições de execução. Porém, como é uma situação acadêmica, né, uma questão estritamente didática, nós vamos aí ficar apenas com a primeira iteração, ok? Então, na primeira iteração, admitindo que N é igual a 12 e a tensão admissível do solo, na pior situação, 1,6 kg/força por centímetro quadrado, tá certo? Nós vamos ter aí, né, organizando todas aquelas equações, né, como fizemos anteriormente, quando achamos para Z igual a 2 metros, né, achamos aí o valor de B e de A na primeira situação, na verdade, quando Z igual a 2 metros. Agora, admitindo o bulbo de tensões, nós vamos ter finalmente o valor final, né, o valor final da nossa sapata. Então, nossa sapata, resolvendo aqui a equação de segundo grau, vai ter essa configuraçãozinha aí, né? Ela vai ter essa configuraçãozinha aí. Ela vai ter um lado que vale 360 e um outro que vale 335 centímetros, ok? Isso para abarcarmos aí o nosso pilar de 60 por 35 centímetros, ok? Então, essas são as dimensões em planta da sapata final, ok? Essas são as dimensões em planta. É claro que, visto isso, nós completamos aí o nosso ciclo, né, de atividades sobre dimensionamento de sapata. Claro que, levando em consideração que aqui é apenas as dimensões dos lados, né, temos que usar as outras relações, como vocês já conhecem, já aprenderam, as relações de altura, né, a altura vertical, a altura da sapata, né. Temos que levar em consideração que esse pilar, ele não fica, né, ele tem que ter aqui um respaldo, né? Ele tem que ter aqui um espaço, um respaldo, e esse respaldo fica entre 2,5 e 5 centímetros, né? E etc, né? A partir daí, a gente dá caminhamento aos cálculos de dimensionamento de ferragem, né? De posicionamento das ferragens e etc. Ok, pessoal? Então, é exatamente isso aí que propõe a questão número 3. Então, para vocês aí, bons estudos, certo? E até a próxima.